A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Seja qual for deles, canal do Ex-Protestante Fábio Pentecoste, canal Apologética Católica de Debates, meta o dedo no like, compartilhe para os grupos de apologética, de patrística que você participa, de sua paróquia, é isso mesmo. Envie para seu padre. Quem sabe ele usa o anelzinho de Tocum, né? É preciso se converter à verdadeira doutrina, à verdadeira Igreja de Cristo. Não é verdade? Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos sejam todos bem-vindos, né? E aqui ao nosso lado está o Pix. Veja aí. Esse Pix é no meu nome, Fábio Ferreira, tá? Esse Pix é pentecostesfabio1@gmail.com, tá aí. Para você que tem condições e quer fazer sua doação aí, do quanto você puder, você nos ajuda demais. Você não faz a mínima ideia o quanto você nos ajuda, certo? Olha só, eu hoje venho defender a Vulgata Latina de São Jerônimo de ataque de católicos. Um católico, né, porque é católico, eu venho defender essa Bíblia aqui, a Vulgata Latina, de ataques de pessoas que se dizem católicos, até mesmo padres, telistas, né, como alguns padres, e essa ordem que já foi uma boa ordem, que foi fundada por Santo Afonso de Ligório, mas que infelizmente a teologia da libertação tomou de conta dos redentoristas. Então vários padres redentoristas atacando a Vulgata Latina de São Jerônimo. E não é diferente que o povo que passou pela lavagem cerebral, né, corrompeu-se, e que fazem parte da teologia da libertação, vem atacando muito essa Bíblia, essa Vulgata. A Vulgata era, se não existisse a teologia da libertação, era para ser, o lecionário, era para ser a escrita do lecionário. A Vulgata Latina de São Jerônimo, a primeira Bíblia traduzida para o rito latino por São Jerônimo no ano 384, pedido do Papa São Damaso. Essa Bíblia aqui, ó, certo? Eu quero defender essa Bíblia de um ataque infame que fizeram a ela por parte de católicos ou católicos, aonde eles vêm acusar que a Bíblia tem uma heresia no livro de Reis. Eu vou provar para vocês que não é uma heresia. É uma heresia para a pastoral, que é herética, para a Bíblia da CNBB, que é herética, para outras Bíblias, essa linguagem de hoje vendida pelas Paulinas, que é editora da Teologia da Libertação. Essa editora, essa linguagem de hoje, ela é protestante. Só perde para a Bíblia a Novo Mundo da Testemunha de Jeová. Ela é adulterada até os cabelos, né? Todos os cabelos que possam existir. Não ia dizer até uma coisa aqui, mas não vou dizer. Ela é adulterada e é vendida pelas Paulinas. Essa linguagem de hoje das Paulinas, ela é protestante. Ela é protestante, certo? Se você for ler a introdução dela, você vai ver cedida pela editora protestante, né? As Paulinas. Está lá cedida pelo nome da editora protestante, que é a Secular Unida. Está cedendo as Paulinas, traduzir a Bíblia para o meio católico, essa heresia. E aí vem falar mal. Cuidado com a Matos Soares vendida pelas Paulinas. Cuidado. Cuidado. Quer comprar a verdadeira tradução do Padre Matos Soares? É a Vulgata Latina, vendida pela editorascatólicas.com, certo? Não é barata, mas vale a pena. E eles têm dito que isso aqui de Reis, certo? Em Reis, na Vulgata é 3º de Reis, capítulo 7, versículo de número 36. Diz assim, ó: lavrou também nas superfícies, que era de bronze,
e nos cantos querubins e leões e palmas, apresentando como que a figura ou a imagem de um homem em pé. Diz que no templo tinha a imagem de um homem em pé. Eu fui o cara o único apologista que trouxe falando que essa imagem é a imagem do próprio Cristo, que estava no templo. Assim como os 12 touros, diz a teologia, que esses 12 touros são os 12 apóstolos de Cristo. Essa imagem aqui, porque eles não querem usar essa imagem, porque não tem nessas traduções pebas, essas traduções aí, essas novas traduções não tem. Você encontra isso na Vulgata Latina, tá? E a Vulgata Latina diz que tem a imagem de um homem, e essa imagem de um homem, a própria Bíblia Ave Maria, que é reconhecida pela Santa Sé, vai dizer realmente no livro de Ezequiel, no capítulo 41, versículo 18, que tinha a imagem de um homem no templo. E aqui vai falar quando Salomão construiu o templo, que está em 2 de Reis, dessas outras Bíblias normal, 2 de Reis 7, né? 36. Isso aqui vai estar. Só que eles adulteraram. Eles tiraram a figura de um homem à parte, ou a imagem de um homem à parte, para colocar a face humana. E botaram a face humana, pastoral, peregrino, essa versão nova de Jerusalém que foi feita pelas Testemunhas de Jeová, que tem uma adulteração grande em Filipenses 2,6, está chamando Jesus de um Deus minúsculo. Tá certo? É uma heresia infame. Essa versão nova de Jerusalém, não a antiga é boa. A versão nova de Jerusalém, tá? Foi feito por Testemunhas de Jeová e alguns católicos. Não presta essa tradução aí, certo? A tradução mais ou menos é da editora Santuário, mais ou menos, a versão antiga. Então, dizer que, porque que a Vulgata São Jerônimo está dizendo que tem a imagem de um homem no templo, dizer que isso aqui é uma heresia, que isso aqui é um erro é de vocês telistas, vocês do Anel de Tocum, né? Marxistas, que estão destruindo a doutrina e vão prestar contra a Jesus. Vocês têm o mesmo teor de Lutero, vocês têm o mesmo teor de Lutero. Vocês não têm diferença de Lutero, vocês não têm. Vocês são pior do que Lutero. Lutero pelo menos apostatou, saiu fora, pulou do barco. E vocês estão dentro do barco com ruim da doutrina, destruindo a doutrina da igreja. Certo? Meus irmãos, esse templo construído por Salomão foi mostrado ao profeta Ezequiel no céu. O templo do céu, para como assim ele viu no céu ser construído na terra. Eu não vou nem pegar na Vulgata, vou deixar aí na Vulgata. Olha só. No primeiro capítulo de Ezequiel, quando ele está no rio Cobar, e ele começa a ter a visão do céu, como ele diz aqui, ó. Ele disse, no 35º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados, às margens do rio Cobar, certo? Abriu-se os céus e contemplei visões divinas. E você lê tudo isso aí, todo o capítulo 1, você vai ver. Mas veja, o que ele diz aqui no versículo 4, olha só. Versículo 4, ó. Ele diz, tive então uma visão, soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo. Lembra da nuvem, no 17:4 de Mateus, da transfiguração do Senhor? A nuvem é o Espírito Santo. A nuvem é o Espírito Santo. A voz lá de São Tomás de Aquino é a voz do Pai. Estava também o Cristo. A Trindade está na transfiguração. Com os santos. Elias e Moisés. Preste atenção. No centro, saindo do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Versículo 5. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. O que foi que estava no centro? 4 imagens. 4 imagens.
Veja que esse templo do céu é mostrado 4 imagens no templo do céu. E que essas imagens são imagens de quê? Essas imagens aqui. De anjos, de querubins, que são feitos e colocados no templo de Salomão. Conta-se que tinha mais de 300 figuras, entre figuras e imagens, de querubins, de touros, de leões. Certo? Fala na imagem. Cara, na imagem, o templo do céu, no céu, foi mostrado imagens nesse templo, mano. De seus 4 lados, mãos humanas. Tinha mãos. Olha o 10, ó. Quanto ao aspecto dos rostos, tinha todos eles figura humana. Leão, touro e águia. Vocês estão percebendo isso? Aí se você vai para o capítulo 41 do próprio Ezequiel, capítulo 41, que está deturpado nessas Bíblias, mas na Bíblia Ave Maria, a Bíblia Ave Maria vai inocentar das acusações que está sendo feita à Vulgata. Porque esse templo que é mostrado é o templo do céu, que foi construído de Salomão, a semelhança do céu. Com as mesmas características, com o mesmo teor do templo do céu mostrado a Ezequiel. Reparem. Isso vai continuar no capítulo 41. Versículo 17. Acima da porta do interior. Isso é o templo do céu sendo mostrado a Ezequiel. Leia todo o capítulo 41 para vocês entenderem. Olha só. Vai mostrar o tamanho do templo, até as medidas do templo. Certo? E ele diz no 8, vi ao redor do templo uma fiada saliente. Os fundamentos das câmaras, soleiras, tudo é mostrado. E esse templo é do céu, para ser feito na terra. A construção que se elevava de frente ao espaço livre, ao ocidente, era da largura de 60 quadros. Veja que até isso é mostrado. Do templo. Que templo é esse? No céu, para ser feito na terra. Aí quando você pega o 17, versículo 17 diz, ó. Acima da porta no interior e no exterior do templo, e por todas as paredes do templo, em redor, por dentro e por fora, estava coberto de figuras. Versículo 18 diz: querubins eram de querubins de palmas, outras de palmas entre 2 querubins, e alguns querubins tinha 2 faces. Aí diz: uma figura humana de um lado. Aí diz, uma figura humana de um lado. Do jeito que está dizendo a Vulgata, em 2 de Reis 7,36. Isso aqui que eu estou lendo é Isaías, pela versão da Ave Maria. De um lado estava a figura humana. Uma imagem de um homem estava de um lado. Essa imagem de um homem, eu trouxe um vídeo falando isso e eu fui refutado por pessoas que se dizem católicas, que sem fundamento vieram me atacar com traduções pebas, com traduções fracas, com traduções sem relevância. Eu disse que a Vulgata mostrava mais claro do que a Ave Maria essa passagem do 41, versículo 17 de Ezequiel, que está fazendo referência à imagem de um homem, e essa imagem de um homem é a imagem do próprio Cristo no templo. Como os 12 touros é os 12 apóstolos. Repare outra vez que eu vou ler na Vulgata, só o que está sublinhado. Ó.
e apresentando como que a figura de um homem em pé, como tal arte, tinha a figura, a imagem de um homem no templo. A Bíblia Ave Maria está dizendo isso. O que a Vulgata está confirmando. Então, o templo que está se vendo no céu foi feito o templo de Salomão, em cima da visão do templo do céu, com as mesmas características do templo do céu. No templo do céu tinha a imagem de um homem, e o templo de Salomão tinha a imagem de um homem. Você está compreendendo? Você está entendendo? Agora, se você pegar as Bíblias Pebas, vai dizer que eles adulteraram, o versículo 19, uma figura humana de um lado. Eles adulteraram para face de homem, de um lado, de outro lado, face de homem. Que diz que o querubim tinha uma face de homem. Para dizer que era daqueles quatro lá, o face de águia, de leão, de touro e de homem. Só que aqui está dizendo que é a parte. Está falando em figura. O que é figura? Imagem. Que de um lado tinha a imagem de um homem. Igual a Vulgata está dizendo em Reis, em 2 de Reis, que de um lado estava representando a figura, ou de um lado representando a imagem de um homem. Que diferença tem de uma figura para uma imagem? Nenhuma, é a mesma coisa. A imagem e a figura é a mesma. Vocês estão entendendo? A mesma coisa. Só que você não encontra isso na pastoral, na Bíblia da tradução da CNBB. Você não encontra nessas outras Bíblias, na linguagem de hoje. Bíblia protestante vendida pelas Paulinas. Você não encontra em nenhuma outra, meu amigo. Você só encontra nos textos originais da Neo Vulgata e Vulgata. E Ave Maria é uma tradução que vem da Neo Vulgata, feita pelos monges, de uma tradução francesa antiga da Neo Vulgata, pelos monges de Mireia de Souza da Bélgica. Não vem para cima de mim que não tem. Aqui nós arrancamos o couro e mostra ele arrancado. Aqui nós mata a cobra, mostra o pau e mostra ela morta. Não vem que não tem. Então aqui a minha defesa, a Vulgata Latina de São Jerônimo. Ezequiel viu no céu a imagem de um homem no templo. E quando esse templo foi construído, o templo de Salomão, estava a imagem desse homem no templo terreno, aqui na terra. Perfeito, as mesmas características. Cumprindo tudo à risca. Tá vendo? Católicos do anel de Tolkien. Quanto vocês estão errados e equivocados, eu mostro com Bíblia. Vamos olhar agora na Vulgata. O Ezequiel 41, versículo 17. Do mesmo jeito da Bíblia da Ave Maria. Diz assim, ó. E a figura de um homem junto de uma palmeira, de um lado. E também havia uns querubins de face de leão, face de homem. Esses faces de leão eram imagem de leões. Face de homem, imagem de homem. Face de touro, imagem de touro, como os 12 touros. Tá? Face de águia. Aliás, esses nomes de touro, águia, leão, é apenas o nome, não é a figura do leão
Entende? É apenas um nome. É para dizer que esses anjos, quando Deus constrói, está lá no Apocalipse 4, esses anjos, esses 4, alguns dizem que são 6 arcanjos, né? E esses que são arcanjos, mas ninguém tem certeza disso. Se divide aí um pouco. Outros dizem que não, que é apenas querubins. É que Deus, quando fez um, que tem um olhar de águia. O salmista diz que os olhos de Deus é que nem olhos de águia. O outro como o touro, porque tem a força do touro. Cristo tem tudo isso. Logo você vê que Lucas, segundo os narradores e santos padres, o evangelho de Lucas é touro porque começa no templo. Não tinha sacrifício de touro, Cristo indo para o templo para circuncidar. Então, nós vimos Leão, que é Marcos, que apresenta João Batista no seu evangelho, começando no deserto como leão. João como águia, porque o evangelho teológico de João é completamente diferente dos outros 3. E Mateus como humano, porque começa mostrando a genealogia do Cristo. A genealogia humana do Cristo. Certo? Então logo nós vemos isso, que esses evangelistas, segundo alguns, segundo São Jerônimo, segundo Santo Agostinho e outros santos, não é? Eles são os 4 evangelistas. Que está ali no Antigo Testamento. Que está ali no capítulo 1 de Ezequiel. Que está aqui também no capítulo 41 de Ezequiel. Vocês estão entendendo? Mas ei, quero dizer uma coisa para vocês. Assim como as versões novas da Ave Maria estão vindo modificada, estão modificando também a Vulgata Latina, tá? Existem várias versões da Vulgata. Essa versão, que é a tradução do Mato Soares, essa versão da Eclésia, já está modificada, muito diferente dessa. Tiraram em vários lugares o termo hóstia, foi tirado. Essa versão vendida da Mato Soares pelas Paulinas também não é boa. E agora tem várias versões de Mato Soares que estão sendo vendidas por aí, que estão bastante modificadas. Certo? Então compre a sua o quanto antes, porque até essa daqui já tem umas certas modificações. Na antiga, eu já li a antiga, tá? Na antiga tá imagem, já trocaram o termo imagem por figura. A figura de um homem, mas é imagem, eu já li a antiga. A bem antiga escrita em português de Portugal, tá? Dos colegas meus que tem aqui, eu já li ela. Nos pontos mais interessantes. Ela era desse tamanho, toda rasgada, antiga. Bem antiga. Mas aí está havendo muitas modificações. Então está aí em defesa a própria Bíblia Ave Maria, defendendo a Vulgata Latina. Na imagem do céu, no templo do céu havia a imagem de um homem no templo. No templo da terra de Salomão também havia a imagem de um homem no templo. Certo, meus queridos? Então não é a adulteração da Vulgata. Certo? Meta o dedo no like, mais uma vez está o Pix do nosso lado. Vamos ler esse Pix. pentecostesfabios1@gmail.com. Se você tem condições de nos ajudar, nos ajude com quanto você puder. Deus lhes abençoe, Deus lhes pague. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em defesa da Vulgata Latina. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre verde.